O Silo acabou de estrear na Apple TV Plus, é uma série de drama e ficção científica e também por isso está aparecendo aqui no canal neste vídeo hoje. É baseado na trilogia de mesmo título do autor norte-americano chamado Hugh Howey, e nesse momento aqui em que nós conversamos, nós já temos os 2 primeiros episódios disponíveis de um total de 10 episódios programados para esta primeira temporada. Na verdade, parece-nos que os últimos episódios, na verdade o 8º episódio, será dividido em 3 partes, a serem lançadas em 3 sextas-feiras consecutivas, totalizando assim os 10 lançamentos programados. Mas esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, né? Então eu vou tentar me deter a esse início de história, esses primeiros mistérios e as minhas primeiras impressões em relação ao seriado. We do not know why we are here. We do not know who built the silo. A produção se passa em um futuro pós-apocalíptico em que a superfície do planeta inteiro, do planeta Terra, se encontra arruinada, completamente tóxica e aparentemente incompatível com a vida. Neste cenário nós vamos conhecer o Silo subterrâneo, que é um local colossal de concreto com 144 andares, onde os últimos 10.000 sobreviventes humanos da Terra tentam se manter protegidos contra aquele aparente caos mortal do mundo lá fora. Porém, nesse primeiro momento, ninguém sabe quem ou por que aquele abrigo foi construído, foi criado, quem o criou, em que condições o criou, e aparentemente toda vez que alguém tenta desvendar a sua origem, acaba sofrendo consequências fatais. Logo nesse começo de história, assim como os personagens, né, assim como os protagonistas, nós também não sabemos muito sobre o Silo, apenas contemplamos em parte aquela sociedade distópica de classes que se desenvolveu ao longo daqueles andares todos conectados por uma enorme escada em espiral. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo o Silo existe e nem por que ele foi exatamente construído, nem a forma como ele foi construído. Nós sabemos ainda nesse primeiro momento que há cerca de 140 anos na história da existência daquele silo, todos os registros e os HDs foram destruídos durante uma rebelião. E que as relíquias, né, que são os objetos que nos lembram, que nos contam sobre este mundo passado, este mundo antes do Silo, são estritamente proibidos. E essa sociedade aqui distópica é caracterizada por regras bastante rígidas, controle de natalidade e vigilância total, que não é exatamente uma novidade nesse tipo de história, né? E naquele cenário, qualquer um que questione o poder governante deve esperar o pior, que seria o banimento para a superfície, num processo que eles chamam de limpeza. We only know the world outside our sanctuary is death. E é neste mundo que nós vamos conhecer a personagem Juliette Nichols, que é interpretada pela incrível, maravilhosa Rebecca Ferguson. Ela é chefe de mecânica, uma técnica do nível mais baixo do Silo, né? Você tem esse entendimento nesses primeiros capítulos de que aquela sociedade é organizada em níveis e ela, entre todas as pessoas ali apresentadas, é surpreendentemente nomeada a nova xerife do Silo depois que o seu antecessor, né, se perdeu em teorias de conspiração e acabou escolhendo, né, por vontade própria deixar o Silo e assim morrendo. A Juliette, ela aceita o caso, mas não por um senso de dever para com as outras pessoas. Para ela, aceitar aquela posição de xerife é uma chance de resolver a misteriosa morte de um ente querido, que nós também conhecemos logo nesse começo de história. No decorrer de sua investigação, a Juliette acaba descobrindo os muitos segredos e intrigas existentes dentro daquele ambiente, dentro do Silo. Do not say you want to go outside. O Silo, como seriado e como ambiente também, ele consegue criar um microcosmo fascinante, cheio de segredos e conspirações em meio a toda aquela sujeira, ambientes sujos, né, e frios de concreto. A série, ela se destaca, na minha opinião, pela presença e bom desenvolvimento, pelo menos até agora nesse segundo episódio, de alguns elementos fantásticos e pela empolgante construção de mundo também. Ela chega a ser instigante
ao nos questionar sobre o funcionamento daquela sociedade de classes, sobre como aquela estrutura gigante, colossal, né, é mantida em funcionamento. Eu confesso que a busca por respostas se torna uma experiência envolvente, mas o que realmente me prendeu, o que me prendeu mesmo, foi a proposta do seriado de se apresentar como um thriller paranoico e opressivo, com uma bem definida atmosfera sufocante. O mistério da trama é bem delineado e faz sim, desperta em você o desejo de ver o desfecho, né? Ver onde aquilo vai parar. E nesse primeiro momento, se eu puder fazer uma reclamação, que na verdade seria mais uma observação, eu acho que uma reclamação razoável nesses 2 primeiros episódios é que eu gostaria de ter visto mais, gostaria de ter explorado mais os vários locais e funções de todo o silo. Assim, numa cena ou outra você vê a presença desses locais, né, da agricultura, enfim. E isso ainda não foi bem desenvolvido, mas talvez esses elementos se façam mais presentes com o evoluir da história e com os outros episódios, claro. Por fim, eu gostaria de destacar a formação sólida e assertiva de elenco, bem como suas grandes atuações. O grande destaque até o momento, até então, é para Rebecca Ferguson, que está incrível. Eu já esperava revê-la na segunda parte do filme Duna, a ser lançado no final deste ano, se eu não me engano, em novembro. Mas encontrá-la aqui da forma primorosa como nós pudemos encontrá-la, fez com que o seriado se destacasse ainda mais. E assim eu posso afirmar que essa série sim merece atenção, e eu antecipo que espero que ela ganhe uma segunda temporada, se as coisas não se afastarem muito do seu caminho atual. E tanto pelo que já foi apresentado, eu ainda trago assim em mim a impressão de que esse vai ser o melhor seriado de ficção científica do ano, viu? Mas claro, o tempo vai nos dizer. What we see is not what's out there. E evitando antecipar informações para quem ainda não assistiu nenhum dos 2 episódios, neste vídeo eu vou tentar me concentrar principalmente nessas minhas primeiras impressões. Talvez muitas ideias passem pela sua cabeça, passem pela sua mente, enquanto você assiste aos primeiros eventos. Eu confesso que isso aconteceu muito comigo nesses 2 primeiros episódios, né? Eu olhava para as cenas, olhava para as situações e ficava me questionando, será que aquilo que eu estava vendo, né, se aquilo correspondia verdadeiramente à realidade, né? Se aquilo era real, se era real para mim, se era real para os personagens, se era real para, dependendo do personagem dentro da história ou não. Eu me perguntava se existe manipulação de informação dentro daquela sociedade e em que nível essa manipulação de informação acontece. Se existe manipulação de imagem e em que local, né, essa manipulação de imagem, se é que ela existe, ela acontece. Se ela acontece naqueles telões no refeitório, se ela acontece na telinha do visor do capacete em que as pessoas saem do silo. Enfim, são muitas as possibilidades nesse início e elas são sim todas interessantes e também acho que a gente pode discuti-las num outro momento. Aqui no canal nós vamos fazer uma sequência de acompanhamento dos episódios enquanto eles se apresentarem interessantes. Então, muito provavelmente nós vamos nos ver muito em breve no próximo episódio, na próxima sexta-feira. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários as impressões e a experiência que vocês estão tendo ou tiveram com estes 2 primeiros episódios. Se vão continuar acompanhando também. Nos vemos muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.